Sejam bem-vindos a mais um episódio do Move Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Gente, este é um episódio um pouco diferente. Ele já foi gravado há alguns dias atrás. Um episódio em que eu fui entrevistada. Nós falamos um pouco sobre o que está por trás da alta performance. Falamos de bloqueios emocionais e da forma como uma pessoa constrói ou limita a própria vida e os próprios negócios. E sabe o que é muito interessante? Neste episódio, eu não fui a entrevistadora, e sim a entrevistada. Estive com a Kelly Rosane nesse episódio. Ela é a apresentadora do podcast Poder Oculto. Ela atua na área de desenvolvimento humano com foco no autoconhecimento, nos comportamentos e na análise de padrões emocionais através da análise corporal. Nós unimos os nossos conhecimentos neste episódio. Falamos, de fato, a partir do conhecimento dela, a análise corporal, e a partir do meu próprio conhecimento como analista comportamental, para entender. Peraí, o que diferencia uma pessoa que avança de uma pessoa que fica travada e paralisada? O que diferencia uma pessoa que, mesmo sentindo medo, dá os passos na direção dos seus objetivos e outras se acovardam e se escondem diante dos desafios? Nós falamos de uma forma profunda como você pode se conhecer a partir da minha própria mente, gente. Abri algumas coisas muito interessantes da minha vida pessoal e profissional para que você pudesse entender na prática como a gente lida com as nossas próprias emoções, como a gente lida com os nossos padrões emocionais, comportamentais, para que, de fato, a gente consiga tirar os nossos objetivos do papel e torná-los em realidade. Então, fica com este episódio incrível, com esta maravilhosa Kelly Rosane, do Poder Oculto. Todos os dados eu vou deixar aqui no box de informação, para que você possa conhecer essa profissional extraordinária e consumir outros episódios do podcast dela, que eu tenho certeza que vai contribuir imensamente para o seu desenvolvimento. Poder Oculto. Olha, tem sido um desafio estar aqui em cada um desses episódios. E hoje eu estou com alguém que é muito responsável por o que está acontecendo aqui. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast, ela me convidou, me preparou, fez um episódio maravilhoso e como se ela tivesse aberto o caminho para minha mente. E hoje, o meu podcast, eu tenho o prazer de trazê-la aqui, porque hoje nós vamos compartilhar juntas do que nós temos vivido até aqui. Então, o nome dela é a Lidiane Oliveira. Ela é Master Coach, Master Trainer e empresária com formação em administração e pós-graduação em gestão de negócios pela FGV São Paulo. Possui mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento de empresários, líderes e equipes, com mais de 12 mil horas dedicadas a treinamentos, mentorias e programas de desenvolvimento profissional. Atua com foco na profissionalização da gestão, desenvolvimento comportamental e performance de equipe, integrando soft skill e hard skill para gerar resultados práticos no negócio. É fundadora da Crucial Coach e Treinamentos, onde conduz projetos voltados à transformação de liderança, estruturação de processo e crescimento sustentável de empresa. É grande o currículo, né, gente? E eu acho que ela ainda deu uma resumida aqui. Mas o melhor ainda vai ser conhecê-la de verdade. Então, Lidiane, fique à vontade.
Oi, Kelly, que satisfação estar aqui com você. Que maravilhoso saber que eu dei uma pequena contribuição para que você pudesse estar desenvolvendo esse projeto. Fico muito feliz pelo convite, me sinto extremamente honrada com ele e vai ser um bate-papo aqui para eu poder entregar o melhor que for possível para sua audiência. É um prazer enorme ter você aqui. Realmente a sua contribuição não foi pequena, foi bem grande. E não foi só para mim. Porque através do que você me ensinou, eu ensinei outras pessoas também, que hoje também estão fazendo, estão realizando. Então, assim, Inclusive, antes de começar a gravação, nós estávamos trocando ideia aqui, né, de como é essa vida profissional e pessoal e como que se posiciona. E é muito bacana. Eu acredito, Lidiane, que não é só negócios, né? Esse relacionamento aqui entre nós, eu acho que acrescenta muito. E quando eu fui no seu podcast, você me tratou realmente como pessoa. A gente conversou, trocou ideia, você me falou de como que era seu podcast, qual que era o seu projeto, e ali você estava me ensinando. E ao eu aprender hoje, eu estou fazendo e contribuindo com outras vidas. Então, nunca fica só naquilo, né? Quando a gente transborda de verdade na vida das pessoas, nunca é só aquilo. Aquilo vai se multiplicando, né? E você, com certeza, é essa pessoa. Ai, obrigada, Kelly. Eu acredito muito, muito mesmo. Primeiro que eu acho que tudo começa na minha fé. Né? Eu acredito que Deus, ele é uma fonte inesgotável. E se eu estou conectada a ele, eu bebo dessa fonte. Se ela é inesgotável nele, ela passa por mim para ser também de uma forma inesgotável. Então eu não retenho nada, eu realmente transmito e a gente confia que esse processo vai ter uma continuidade, né? E assim, isso é uma coisa que eu admiro muito, sabia, nas pessoas. As pessoas que não seguram nada. E porque quando você segura, na verdade, você está segurando até o seu progresso. É verdade. Porque uma pessoa, o jeito que você faz uma coisa, você faz tudo. Certo? Então, quando a pessoa não segura, ela também não contém o seu sucesso. É inevitável. E estar no meio de pessoas assim faz toda a diferença. É sem contar que só anda junto pessoas que combinam, né? Super acredito nisso. E a gente sabe que tem mesmo esse alinhamento, né? Sim, com certeza. A gente não consegue andar com pessoas que não têm os mesmos princípios. Uma hora arranha. É isso mesmo. Não é? E é assim que funciona. E fala pra mim um pouquinho, aqui nós vamos conversar não só sobre a Lidiane profissional, né, mas a Lidiane pessoa também, porque uma coisa que eu costumo falar sempre nos processos dos meus clientes é que o que diferencia a sua capacidade profissional é que as pessoas nunca compram o seu serviço ou seu produto por causa do seu serviço, do seu produto. As pessoas compram por causa de você. Porque se você for em um lugar em que tiver 2 vendedores vendendo o mesmo produto pelo mesmo preço, qual é o critério que você usa para a escolha? Sempre é conexão. Sempre é conexão, é o divisor de águas, não é? É. Então, o mais importante de tudo é quem nós somos. Agora, uma coisa que é bem difícil, principalmente nós que somos muito protagonistas, que é o caráter rígido, exigente. Verdade. Né? Um nível de exigência muito alto. Verdade. Eu acho que talvez o que dificulta um pouquinho às vezes nesse processo todo, vamos compartilhar aqui e ver se você concorda comigo. Nós temos uma habilidade muito grande de misturar performance com autoidentidade. Com certeza. Se eu estou performando bem, eu sou uma boa pessoa. Se eu estou performando mal, eu não sou tão boa assim. Você compartilha disso? Com certeza, Kelly. É um exercício, né? Acho que com o tempo, as experiências, isso vai agregando maturidade. E aí a gente vai saindo um pouco desse lugar. Mas isso já esteve muito, muito amarrado para mim, sabe? Não à toa, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, ligada, agitada, produtiva. Eu dizia coisas do tipo, dormir é uma perda de tempo. Eu sei que é loucura, mas é uma coisa que eu falava.
eu já usei meu cabelo alisado. E enquanto eu escovava o meu cabelo, por exemplo, eu tinha que estar com fone de ouvido consumindo algum conteúdo de valor. Eu não conseguia só ficar ali, presente e desfrutando de um momento de autocuidado, né? Então isso foi muito forte para mim. Até que isso me gerou algumas consequências. Sempre tem um até, né? Sempre tem. E aí, isso começa a adoecer a gente fisicamente e emocionalmente. O corpo começa a cobrar. E não foi diferente, né? Eu não digo que eu entrei em burnout, porém, eu digo que eu me aproximei desse lugar, né? E aí, diante destas consequências, eu precisei começar a rever algumas coisas. E aí, a gente começa a se identificar mesmo. Peraí, quem eu sou é diferente do que eu faço. E eu digo que o principal reconhecimento na minha identidade, Kelly, mesmo eu sendo cristã, convertida há muitos anos, foi reconhecer que eu sou filha do rei. Porque quando eu reconheci esse lugar, eu entendi que eu podia sentar à mesa como uma princesa, assim como é a filha do rei. Palavras preciosíssimas, preciosíssimas. Essa é uma virada de chave que muita gente tem dificuldade de ter. Nós nos colocamos tão distantes de Deus, né? A gente vê ele lá em cima, a gente aqui embaixo. E a gente esquece que a melhor forma de honrar o nome dele é mostrando os resultados do Deus poderoso que ele é. É isso. É isso. E acho que quando eu entendi isso, eu comecei esse processo de amadurecer, né? De entender que eu não sou o que eu faço, né? Eu tenho uma identidade alicerçada em Cristo. Eu sou, sim, filha do rei, sou muitas outras coisas, né? E tenho muitas habilidades, mas eu não posso entender que porque eu tenho habilidades, significa que eu sou o que eu faço. Né? Criar essa distinção, ela é necessária para que a gente possa, inclusive, sobreviver. Senão a gente vai viver fazendo, sempre em busca de alguma coisa, sem nunca alcançar. Exato. E você acha que essa virada de chave só vem na maturidade? Então, quando eu falo de maturidade, eu nem falo de idade, Kelly. Não falo de idade porque a gente pode ser madura aos 15 anos. Né? E a gente pode ser imaturo aos 60. Então, quando eu falo desse processo de amadurecer, eu não associo isso à idade. Eu associo às experiências e o quanto você se permite aprender com essas experiências e permite com que as experiências gerem transformação em você. Então, eu acho que é muito mais sobre isso, entende? De a gente realmente desfrutar daquela experiência que a gente está vivendo e tirar as lições daquilo. E quando você tira as lições, ela não pode só ir para um caderno, para um bloco de anotações, pegar o seu celular e anotar uma frase bonita. Não, é você permitir com que aquilo te transforme. E o transformar é, a partir daquele ponto que você entendeu, que você verdadeiramente aprendeu. Vamos começar a viver? De acordo com essa nova ideia? Então, eu acho que está associado a isso, não à idade. E você concorda comigo que essa questão de acordo com o que eu aprendi, vou viver com essa nova percepção de mundo, também gera um conflito, porque, convenhamos, eu preciso de concordar que estava errado, do jeito que eu vivia. E essa é a hora que a maioria escorrega, trava. Porque é como se aquela famosa frase que fez sucesso durante muitas gerações, que é time que está ganhando não se mexe, e hoje nós sabemos que... Frases perigosas, né? Nossa, são crenças, né? São frases que viram crenças. E a gente acaba entrando no mundo da comodidade, da perigosa comodidade, né? Isso é verdade. E aí, a gente precisa compreender algumas coisas. Eu acho que a primeira delas não é se eu errar, se eu vou errar em algum momento. É ter a firme convicção de que eu vou errar. E está tudo bem. A
acho que essa é a grande questão, Kelly, para a gente começar a pensar nesse lugar. As pessoas têm muito medo de errar. E elas ficam se perguntando, tá, mas e se eu ousar aqui? E se eu mudar isso? E se eu ir por esse outro caminho? E se eu pegar uma estrada diferente da que eu estou acostumada? E se isso me gerar algum problema? Parta do princípio de que vai. Você vai enfrentar desafios, obstáculos, pedras pelo meio do caminho, vai errar, vai cair. Mas, horas, quando a gente começou a andar, a gente não caiu várias vezes? Só que o que nos foi recomendado pelos nossos cuidadores? Levanta, bate a poeira da roupa e segue. A gente tem que ir para esse lugar de realmente reconhecer que o erro faz parte da jornada de todos nós. A gente tem muito hábito de ver o holofote de todo mundo, o palco de todo mundo, né? Ainda mais com rede social. Só que a gente não sabe o que está por trás daquilo, os bastidores. O quanto que aquela pessoa, inclusive, errou. O quanto que aquela pessoa falhou, o quanto aquela pessoa chorou para chegar onde ela está, né? Então a gente precisa aceitar que isso faz parte do processo. Eu não sei se você está entendendo a minha expressão. E eu não sei se ele conseguiu pegar a minha expressão. Me conte. Mas a minha expressão, gente, só para explicar. Você sabe o que é ouvir uma pessoa com pico em rigidez falar isso? O caráter rígido, ele é aquele caráter da pessoa que, quando era criança, seus 5 aninhos de idade, por algum motivo, percebeu que precisava de ganhar na competição do relacionamento familiar. Ou a atenção do papai, que tinha a mamãe, e peraí, mas eu não sou a princesa? Ou de um irmão, algum triângulo ali aconteceu, e essa informação foi mineralizada no sistema nervoso central e moldou o formato do corpo dessa pessoa, tá? A dor dessa pessoa é a dor de errar, de não parecer perfeito. Então, chegar no ponto de dizer tá tudo bem errar, significa que você está vivendo no seu recurso. Porque quando você olha para si mesmo e consegue se ver com amor, que fez parte aquele erro, que sem ele eu não teria chegado onde eu cheguei, eu precisava de ter visto aquele ângulo daquela forma, você aprender literalmente a dominar o seu superpoder. Porque quem tem muito desse caráter é uma pessoa que nasceu para brilhar. Você sabe que desde adolescente você sempre brilhou, não é? Sei lá, a gente fica sempre num lugar de insegurança, né? Vamos falar tirar aqui a prova. Você sempre foi feliz, alegre, falava desse jeito, com essa energia toda? A partir de uma determinada idade, mas na infância menos, até por conta do contexto. Mas sim, a partir da adolescência acho que eu fui muito feliz. Eu sempre fui muito feliz, Kelly. Assim, a maior parte do tempo. E não tem como uma pessoa que é feliz não brilhar. Não tem jeito, entende? Então você sempre brilhou. Mas existem muitas que têm esse brilho interno, mas o medo de errar congela. Só que sabe qual é o maior problema disso? É que as pessoas que olham para quem tem esse caráter, mesmo que ela não seja analista corporal, o inconsciente dela capta uma informação. A informação de que expectativa. Nossa, mas aquela pessoa parece tão elegante, ela parece tão confiante de si. E a pessoa, inconscientemente, ela já cria uma expectativa. E de repente, aquela pessoa chega com a cabeça meio baixa e constrangida e começa a se esconder. E o pior de todos, alguém fala, nossa, como você tá bonita! E ela diz assim, obrigada, seus olhos. Gente, isso parece bobeira, tá? Mas quando você faz esse comentário, ou simplesmente dá uma justificativa para aquilo que você elogiou, que elogiaram em você, você está destruindo a percepção que a outra pessoa tem a seu respeito. Porque ela jamais esperaria de você essa reação. Porque para ela, você é blaster, master, power. Então, você é a inspiração dela. Se você não sabe disso, ao ponto de falar, obrigada, você cria no cérebro dela um impacto negativo terrível. E quantas vezes a gente não já fez isso, né? Porque nós fomos ensinadas a fazer isso. Inúmeras. Várias vezes.
Ai, seu cabelo tá bonito. Ah, não, é que eu fiz uma escova. Nunca obrigada. Não é? Uhum. Quando eu aprendi isso, eu olhei... Aí comecei a observar contra os olhos, né? Eu falei, nossa, pior que é mesmo. O efeito que causa é terrível. Terrível. Que é uma desconexão, né? Uma desconexão. É o que eu chamo de presença inconsciente. A sua presença inconsciente, de cada pessoa tem a sua, e a sua presença inconsciente, ela é o seu maior impacto, o seu cartão de visita. Só que você tem alguns milésimos de segundos para confirmar ela, você sabe disso, ou para destruí-la. É isso mesmo. Como analista comportamental, você sabe disso muito bem. Sim, sim. E quando você não tem certeza da sua identidade, você vai vacilar, porque vai bater na tua dor. E quando bate na tua dor e você encolhe, acabou a sua chance. Dali em diante, a pessoa acabou o seu crédito, entende? E isso é muito complexo, porque muitas vezes a gente age o contrário. A pessoa que é muito rígida, ela geralmente é muito bonita. É uma das principais características dessa pessoa. Ela tem... A beleza, gente, só pra entender, não é aquela estética padrão, tá? Magrinha, não. É aquela pessoa que a forma do corpo dela é toda simétrica. Então, é tudo proporcional. Quando engorda tudo, que emagrece tudo. Nunca, nada é de mais, nada de menos. Nada acumula num lugar só. É tudo proporcional. E a leitura rápida que uma pessoa faz é, nossa, ela não sabe, mas alguma coisa ali chamou atenção, certo? Então, quando ela se apresenta, quando ela chega, quando ela entra no ambiente, ela ou ele, ela cria essa expectativa. E essa expectativa, ela precisa ser confirmada. Com o quê? Sua segurança. Com a segurança. E é um desafio, né? Porque ainda que haja uma característica, nós temos internamente medos e inseguranças. Isso faz parte. Existem várias coisas que vão levar a gente para esse lugar, né? Eu entendo o impacto que a gente gera quando há essa desconexão, mas ao mesmo tempo eu também entendo quando a gente comete uma falha, assim, um erro, assim, porque ainda que a gente tenha uma característica, também existem as crenças, também existe a influência do ambiente, né? O que o ambiente cobra da gente, o que as pessoas que estão à nossa volta cobram da gente, né? Como você falou, a gente é muito educado aqui no Brasil a não aceitar um elogio. É feio. Isso! E aí, mesmo arrogante. E mesmo que você até queira aceitar o elogio, você geralmente, para ser bem aceito, porque essa é a questão, você vai assumir um comportamento que é tido como socialmente legal, né, educado. Então, além de ter as próprias inseguranças, que elas vão mesmo num lugar interno, tem o próprio ambiente, que acaba influenciando a gente a adotar alguns comportamentos, vamos colocar assim, né? E o mais interessante é que quem tem muito desse caractere, o que ele mais ouve quando é criança é: fica quieta, menina, você tá aparecendo muito. Fala muito, baixo. Né? Nossa, fala baixo, você não tem ideia de quantas vezes eu já ouvi. Porque eu dou risada alto, Kelly, eu falo alto, eu sou expressiva, eu gesticulo muito, né? E eu sei que às vezes incomoda algumas pessoas. Mas hoje eu me dou ao direito de ser quem eu sou. Né? Eu me dou esse direito hoje, eu me concedo esse direito, até porque eu concedo o direito das pessoas serem quem elas são. E isso que você falou é importantíssimo. Essa virada de chave só acontece quando a gente permite os outros também existirem. Isso aqui é que é o, sabe, quando você aprende a ver as pessoas com outros olhos, a olhar para ela e falar assim, tá, eu não entendo porque ela faz isso, mas é o jeito dela ou dele, é quando você começa a se olhar com amor. Porque se você não é capaz de ver nessa perspectiva, você nem permite o outro, nem você mesmo. É isso mesmo. E você falando isso, você me lembra muito da minha formação como analista comportamental. Antes de eu começar a estudar o desenvolvimento humano, estudar a mente humana, as emoções e os comportamentos, eu era uma pessoa muito intransigente, Kelly. Muito. Eu pensava assim, se eu consigo, qualquer pessoa consegue e pode. Então, eu era intolerante, intransigente,
E eu tinha muita dificuldade em aceitar o jeito das pessoas serem. Aí, quando eu comecei a estudar mais sobre o desenvolvimento humano, a mente humana, eu fui percebendo que eu estava extremamente errada, equivocada na minha forma de pensar e, por consequência, de agir. Quando eu fiz a formação como analista comportamental, mulher, assim, foi uma formação de 3 dias. Eu fui para Campinas para fazer essa formação, então eu fiquei hospedada num hotel, né? E eu lembro que a primeira noite da formação eu não consegui dormir, com tudo que eu tinha recebido de informação. E entender quantos equívocos eu cometi com as pessoas, e também de entender o quanto eu não me permitir ser quem eu sou. Me deixou uma noite em claro, mas foi tão transformador que eu saí de lá entendendo quem eu era, quem eu sou, e literalmente com esse direito adquirido, sabe? De ser esta pessoa. E ao mesmo tempo de entender que também está tudo bem com as diferenças. Que as pessoas são diferentes de mim e que elas têm total liberdade de ser quem elas são. Nossa, é libertador, Kelly. Libertador. É libertador. Interrompemos a programação para um aviso muitíssimo importante. Eu vim do futuro para te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o maior prejuízo da sua empresa hoje? Talvez não sejam os impostos, nem a queda nas vendas, muito menos a concorrência. Talvez seja aquele prejuízo que ninguém coloca na planilha. Um bom colaborador que vai embora sem dar um aviso com antecedência. Um líder que não sabe desenvolver pessoas. Conflitos que desgastam a equipe. A desmotivação, o retrabalho. Tudo isso custa dinheiro e custa muito dinheiro. E o pior, a maioria das empresas acreditam que isso faz parte do jogo, mas não faz. Isso é gestão e a gestão pode ser aprendida. Foi exatamente por isso que eu e a Guiomar Mello, especialista em ergonomia e bem-estar, que criamos o workshop NR01 na prática. Apesar do nome, o nosso foco não é ficar falando de burocracias, é mostrar como você pode construir uma empresa mais saudável, equipes mais engajadas e lideranças mais bem preparadas para os desafios da atualidade. Este workshop será no dia 21 de agosto, das 8 às 12 horas. Se você quer construir uma empresa que cresce sem adoecer pessoas no caminho, eu acredito que este workshop é para você. Então, te esperamos lá. As informações estarão aqui, no box de descrição. E outra coisa que você falou também que eu achei muito interessante é quando você decide adquirir conhecimento, mas não aquele conhecimento externo. Porque tudo que você aprende, primeiro você tem que aplicar em você. Perfeito. Como analista corporal, é o maior desafio de todo mundo que faz essa formação. Por quê? Não adianta só você entender os caracteres, você precisa de aprender a colocar os caracteres no recurso. Se você não consegue fazer isso, você não é um bom analista. Porque se você não aplica e não tem resultados, você não tem como entender o outro e ensiná-lo. Então, é literalmente fazer diante do espelho. Então, aquilo que você falou, você olha e fala assim, eu sou assim, eu fazia aquilo. Nossa, é por isso que eu ajo dessa forma. Nossa, e fulano de tal? Meu Deus, eu nunca respeitei isso. E é quando você começa a fazer aquele trabalho interno, e você começa a falar, nossa. E sim, e não acaba nunca, né? No meu caso, pelo menos, nunca acaba. Esses dias eu aprendi que um dos caracteres que chama guardião, que são aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que são fortes? Você até confunde que elas estejam acima do peso, mas quando você chega perto, parece que ela é dura, parece um poste. Já esbarrou em alguém assim? Já. Que você bate e volta. É capaz de você cair. Essas pessoas têm muito desse caractere, guardião. Essas pessoas têm um comportamento muito interessante.
ela sente dificuldade de expressar emoções. Porque quando ela era criança, ela descobriu que quando ela sentia raiva, era intransigente. Quando ela sentia tristeza, era frescura. Quando ela sentia alegria, ela estava incomodando. Então, ela aprendeu que sentir não era bom. Então, por isso que ela é dura. Ela aprendeu a condensar sentimentos. Então, o que ela faz inconscientemente? Vê se você identifica pessoas assim. Toda vez que você começa a conversar com essa pessoa, ela se sente incomodada porque acha que está chamando a atenção dela, ou acha que você está cobrando qualquer coisa, e ela começa a se comportar com você de uma forma agressiva. Ela começa a falar, agir e ter expressões que te irritam. Ela vai na veia. E você vai se estressando, e você vai se estressando, e você vai se estressando. Na hora que você estoura, ela fica calminha. Já viu gente assim? Já. Sabe o que ela tá fazendo? Ela não sabe dizer o que ela sente, então ela tá fazendo você sentir o que ela sente. Para ela se sentir vista. Gente, se vocês já viveram com alguém assim ou é assim, deixa um comentário aqui. Eu passei anos tentando entender esse comportamento. Até o dia que eu, vasculhando todo o conhecimento, porque nem tudo ainda tá claro na análise corporal, né? Que eu peguei e falei, gente, é isso? Essa pessoa não sabe expressar a sensação. Então, ela faz você sentir o que ela tá sentindo pra... Aí, na hora que você sente, ela relaxa. Aí ela fica... Aí, aquela pessoa que pede desculpa depois, já viu? Ai, ela gente. faz uma coisa absurda e fala, ai, desculpa. Já vi. E você fica assim... Oi? Ela só queria fazer você sentir o que ela sente. Gente, é um desafio. Aí pensa para pessoas com as minhas características. Aí só deixa eu gente, isso é inconsciente, tá? Esse comportamento dessa pessoa é inconsciente, não é de propósito, tá? Pra ficar claro pra vocês. Desculpa. Imagina. E aí você como analista corporal vai saber falar melhor do que eu. Imagina o confronto que é pessoas com a minha característica, que costuma expressar muito claramente as emoções. E acha que todo mundo consegue. Eu sei porque eu sou Entendeu? assim. Imagina o embate e o confronto. Nossa. Eu já vivi situações tensas por causa disso, Kelly. E hoje eu compreendo melhor. E assim, quando eu falo compreendo, não quer dizer que eu seja perfeita, viu? É claro que eu ainda cometo erros, é claro que eu ainda me irrito, né? Não... nós somos humanos, exatamente, né? Exatamente. Tem carne aqui, Sim, né? Tem carne. Exato. Mas eu já vivi situações muito complexas nesse lugar. Porque eu acredito que eu consiga expressar as minhas emoções. E eu falo o que eu penso, eu falo o que eu sinto, sabe? Eu coloco pra fora. Uhum. E lidar com pessoas que vão para o oposto, para o sentido oposto, para mim era muito difícil, muito. Hoje eu compreendo melhor e consigo lidar melhor. Entendo o que está por trás, né, daquele comportamento. Mas eu já vivi muita dificuldade com isso. E aí é aquilo que eu contei da minha experiência quando eu fui fazer a análise comportamental. Hoje eu entendo que as pessoas são diferentes. E que a gente tem que aprender a respeitar, né, o jeito de cada uma. Não que a gente tenha que ficar alimentando um comportamento indevido, mas a gente precisa dar o tempo para a pessoa avançar, evoluir, dar o tempo que ela precisa para ela realmente dar o passo, né? Sim. E é bastante desafiador, principalmente na área que você está, não é verdade? Muito, mulher. Porque você precisa de despertar na pessoa, na sua profissão, o lado empresarial, em que você precisa de sustentar uma performance, porque se a pessoa não conseguir fazer isso, ela não sobrevive no mundo dos empresários. É isso mesmo. E ao mesmo tempo ter que entender como o outro funciona. É desafiador, não é? É desafiador. Vou revelar segredos. Adoro! Vou te falar, assim, uma coisa que é muito... que a gente usa, Kelly, assim, nesse lugar. Às vezes a gente trabalha com uma dor. E a gente usa a dor que tem ali para ser um estimulante.
às vezes a gente usa esse tipo de estratégia para a pessoa se mexer, se mover, se empoderar e dar o passo que ela precisa. É muito comum, assim, o nosso cérebro, ele tenta se aproximar do prazer e se afastar da dor. E às vezes o prazer não tem força o suficiente. Então a gente tem que trabalhar com a dor para fazer a pessoa querer correr do lugar onde ela está. Então a gente usa esse tipo de estratégia quando é necessário. A vida faz isso, né? Com certeza. E aí, assim, se eu não fizer como mentora, é o que você está colocando, a vida vai fazer. Exato. Então é uma estratégia que a gente usa, sim, para poder fazer as pessoas saírem de um lugar de conforto, de acomodação. E aí isso se conecta com o comentário que você fez agora há pouco, né? Em relação a esse lugar, né? Das pessoas se acomodarem. Ir para uma zona de conforto. A zona de conforto, diferente do que às vezes as pessoas dizem por aí, ela é legal, ela é gostosa. É um lugar que você já conhece, que você já domina, né? É um lugar que você se sente acolhido, né? Então, não é ruim a zona de conforto. E aí eu costumo dizer que a gente não precisa sair totalmente dessa zona de conforto, a gente só precisa ampliá-la. Se a sua zona de conforto é pequenininha, vamos deixá-la um pouquinho maior? Vamos ampliando essa zona de conforto, né? E nesse ampliar é onde você vai desenvolvendo habilidades, é onde você vai construindo sonhos, é onde você vai enfrentando os seus medos, é onde você vai estabelecendo metas e objetivos, construindo planos para que você possa tornar isso em realidade. Vamos um pouquinho. Eu acho que é uma visão, é uma mudança de visão, né? Posso desafiar um pouquinho? Pode. Eu não chamei você aqui à toa, você sabe. Pode ficar à vontade. Ai, Jesus. Me ajuda. Me dá um exemplo de vida pessoal sua em que você fez isso com você mesma. São que você ficar mais confortável, não, claro. são muitos exemplos. Muitos exemplos. Por que Mas eu tô te colocando nessa situação? Eu vou falar, pode ficar tranquila. Fala, porque eu sei que você é uma pessoa que tem maturidade e bagagem para uma coisa dessas. Sim. E esse conteúdo aqui pode salvar muita vida. Eu sei. Eu estou divorciada. E para eu poder tomar essa decisão, Kelly, pensa o quanto eu precisei sair deste lugar de acomodação. Em você reconhecer padrões meus, da outra pessoa, em você reconhecer o quanto estávamos acomodados em determinadas situações, em determinados comportamentos, e você entender que não dava mais. E aí, veja, era muito confortável. Era muito confortável. Era confortável em muitos níveis, né? E você encarar tudo isso e falar, não dá para continuar desse jeito. Porque eu estou num lugar de anulação, de me apequenar, de me diminuir. Não estou falando da pessoa, nem é a proposta aqui. Falando muito de mim. Eu estava me colocando nesse lugar diante das circunstâncias vivenciadas. E aí você fala, olha, tá muito quentinho aqui, tá muito confortável aqui, mas isso só me faz definhar, eu preciso sair daqui. Ai, Kelly, o quanto de ousadia, o quanto de quebra de paradigmas. Eu sou uma mulher cristã, imagina lidar com o divórcio. Imagina quantas crenças eu precisei quebrar, imagine o quanto eu precisei me mover desse lugar de acomodação, de conforto, o quanto eu precisei enfrentar os meus medos para que eu pudesse tomar essa decisão. E eu vou te falar, não estou recomendando ninguém ao divórcio, que fique bem claro, mas foi a melhor decisão que eu tomei. Posso dizer que nos últimos 20 anos. A melhor decisão. E olha que você deu um exemplo e tanto, né? Eu até esperava um pouquinho menos. Não, já vamos logo no ponto principal. São muitos os exemplos, mas esse é o principal. Sim, esse aí é de tirar o chapéu. E sabe o que é o mais difícil, eu acho? É você
depois as pessoas perguntam, mas por quê? E você precisa, não preciso, quero, não quero explicar? Então, Porque você não tem que fazer isso. Não tem. É isso. E principalmente quando é uma decisão que é por si. Perfeito. As pessoas aceitam muito perfeitamente quando você divorcia porque você foi agredida. Ou porque tinham brigas incessáveis. Quando está publicamente bem claro o motivo. Mas quando você resolve tomar uma atitude antes de chegar nesse ponto, gente, você tem que encarar acusações, julgamentos. Mesmo. Eu já fui divorciada dentro da igreja. Eu fui muitos anos evangélica. E olha, eu sei o que é isso. É um peso, né? Mas assim, eu vou dizer que a minha comunidade é uma bênção, assim, há todo um contexto, é claro, para isso. Eu primeiro tive muitas tentativas antes de optar pelo divórcio, então a minha comunidade me acolheu. E eu louvo a Deus por isso. Agora, o que você falou é evidente, assim, tenho que explicar? Tenho que dar satisfações? Então, eu não penso muito assim, já começa assim, ó. Do outro lado, existe uma pessoa que eu não quero mal, entende? Além de existir essa uma pessoa, existe toda uma família. E uma família que eu amo, não deixei de amar, entende? Então, eu prefiro preservar. Primeiro ponto é esse. Então, eu tenho que explicar. Mas expliquei para algumas pessoas, com certeza. Mas porque algumas pessoas eu senti o desejo de explicar. Mas aí complica, né? Porque quando a gente não explica, a suspeita aumenta, né? Paciência. Mas não é? Com certeza. Gente, é uma situação muito delicada. É. Porque se você fala, você expõe. E se você não fala, você é julgado. Você assume a culpa, né? Isso, você assume a culpa. Então é como se você tivesse que jogar um jogo em que de qualquer forma você perde. É complexo isso. É isso. E aí, nesse lugar, gostei da palavra que você usou. Em qualquer posição você perde. Então assume, admite logo que perdeu e tá tudo certo. Vai pra frente. É a virada de chave. É isso. Sabe? Então Exato. Eu lido muito com essa situação dessa forma. Assim, não explico pra todo mundo, não acho que eu tenho que explicar, não quero continuar expondo, não quero expor. E, ao mesmo tempo, para quem eu expliquei, são pessoas muito específicas, num ambiente extremamente seguro, que eu sei que vai ficar ali. E tá tudo certo. E depois, enquanto a gente tá passando por esse processo, a vida profissional, a vida pessoal, é difícil sustentar todos os pratos, né? Hoje eu vejo que você está muito bem. Hoje eu vejo que você conseguiu realmente se reestruturar e se encontrar dentro de si. Porque quando a gente passa por esse processo, isso não precisa ser só no divórcio, tá, gente? Isso pode ser com mudança de profissão. Com certeza. Sair de uma empresa. Sair de uma cidade, sair da casa, né? dos pais. Todo o mesmo processo, não é? Aquele momento, assim, de desligamento, né? De alguma forma. E quando você... É a hora que você... A Disney criou na gente aquela cabeça, aquela ideia de que nós somos metade, né, da laranja. Então, metade. Então, se a outra metade sair, o que acontece? Ficou só metade. E aí você se sente incompleto. Só que nesse momento, é a hora que você precisa de ver que não, eu não sou incompleto. Eu sou inteira. Essa virada é muito difícil. Porque a outra pessoa, ela acrescenta, ela não completa. Perfeito. E quando você descobre que, na verdade, você é completo, aí sim você transborda. É isso. E assim, ó, se eu posso dar um conselho nas grandes mudanças da vida, primeiro se acolha, né? Não seja você o seu próprio algoz. Porque às vezes a gente vai para esse lugar, né? Se culpa, se martiriza. Mas eu podia ter feito isso, mas eu podia ter feito aquilo. Mas por que aconteceu isso? Mas por que a pessoa agiu assim? Por que a situação tinha que ir para esse lugar? Então acho que o primeiro passo é se acolher. E tire um tempo para você se cuidar, sabe? Para você entender as suas emoções, para você se reconhecer nessa nova fase, sabe?
isso é respeito a si mesmo. E quando a gente aprende a respeitar a gente mesmo, a gente aprende a respeitar todo mundo. Isso é verdade. Né? Isso. Porque aí você entendeu, caramba, eu preciso ser acolhida, eu preciso ser respeitada nesse processo, eu preciso de um tempo para digerir tudo isso. E eu acho que eu fui muito feliz em 2 sentidos, porque eu consegui entender isso e me proporcionar isso, e porque as pessoas que estão à minha volta me ajudaram também nesse lugar. Nesse momento o apoio é essencial, Com né? certeza, com Essencial. certeza. E uma coisa que acredito que você deve ter plena consciência disso, mas só para poder deixar mais enfático ainda, você sabe que você é Barbie de vitrine, né? Eu coloquei uma expressão assim? bem para poder deixar bem claro. Então, como assim? Você, quando eu falo Barbie de vitrine, não estou falando nada pejorativo. Sim, eu estou sim. falando que você é a inspiração, o exemplo e a referência de muitas pessoas, até aquelas que não admitem. Entende? Por quê? Você percebeu tudo que você falou aqui? Você é uma pessoa que tem segurança de si mesma? Você é uma pessoa que encara o que tiver que encarar, que assume o que tiver que assumir, e mesmo que sair do outro lado, faltando um pedaço, mas você sai do outro lado. Certo? Pessoas assim se tornam referência e nos 2 sentidos, tanto de alvo quanto de inspiração. E muitas vezes a gente tem dificuldade de saber em que posição devo me colocar. Porque ao mesmo tempo que as pessoas metralham, né, criticam, as pessoas não estão necessariamente te metralhando, elas estão te testando. Elas estão vendo, deixa eu ver se você é boa mesmo. Já passou por isso? Com certeza, com certeza. E aí você trouxe um ponto que é muito verdade. Às vezes, a gente, diante destas situações, a gente fica, e agora, né? Como que eu me posiciono aqui, né? Como que eu lido com isso? E existe, é claro, eu não gosto de usar a palavra preocupação. Eu acho que a gente se ocupa de, não se preocupa, né? A preocupação é uma coisa ruim. Agora, se ocupar de, eu entendo como algo que é saudável. Então, assim, eu vou muito para um lugar de me ocupar com, ok, se a pessoa me vê como uma possível inspiração, eu tenho que ter responsabilidade, né? Responsabilidade comigo, em primeiro lugar, porque é aquilo do que eu falei antes, de me acolher, de me respeitar nesse processo, mas também responsabilidade com o outro, para que eu não possa atrapalhar a jornada do outro, né? Então, eu procuro me ocupar desse lugar, de ser responsável. Mas, ao mesmo tempo, como qualquer ser humano, Kelly, eu tenho medos, eu tenho inseguranças. Então, eu também... Bate, sabe, aquele medinho, sabe? Aquela preocupação. Caramba, tá, mas e aí? Nossa, e se eu não for isso, né? E se eu não conseguir? E se bate um medo? Porque eu sou de carne e osso como qualquer outra pessoa, né? Então, às vezes, a gente se divide, né? Entre esse lugar de responsabilidade e as nossas próprias fragilidades, né? E é complexo isso, mas Com tem uma certeza. coisinha que eu aprendi. Sabe o que eu aprendi? Compartilha. Que eu uso hoje? Eu uso o seguinte critério. Olha, o que eu tenho é isso. Te serve? Te ajuda? Hoje eu tenho clientes que me procuram por vários motivos diferentes. Desde um problema sério de saúde, como entender a si próprio. E às vezes eu recebo alguns casos que, sinceramente, eu olho e falo assim... É complexo. Você fala assim, gente, é aquilo que você falou, né? Eu sou filha do Criador, eu sou pedaço, eu sou parte dele. Então eu sou capaz de fazer o que ele faz. Essa é a melhor forma de honrar o nome dele. Então, eu tenho tido a oportunidade de atender pessoas que chegam para mim e falam assim, Kelly, eu tô no hospital.
tô com um problema X. O que faço? E eu olho e falo assim, gente, se eu resolver, maravilha, mas e se eu não souber resolver? Não resolveu, Kelly, é só isso! E sabe que o maior segredo, a maior virada de chave aqui? Quando eu olho pra mim e falo, se eu não resolver, não era pra ser resolver, porque eu não tenho essa capacidade, é quando mais dá certo. Eu tenho hoje a oportunidade de pessoas que chegam pra mim e falam, Kelly, eu não tô aguentando. Eu tinha uma cliente que ela mora em Portugal, que ela tinha 3 dias, estava tomando tramadol pra poder aguentar a dor na coluna, não ia trabalhar. E ela me ligou e falou, Kelly, me ajuda. Aí eu falei, vamos lá. Comecei a conversar e aquilo que está passando hoje é referente a algo que aconteceu lá no passado que doeu muito e hoje é um gatilho, né? Fomos vasculhando, fazendo perguntas. Como analista corporal, como eu entendo como padrão de pensamento da pessoa funciona, eu faço perguntas cirúrgicas. Fui fazendo as perguntas e a pessoa foi respondendo e ela chegou no ponto. Na hora que ela chegou no ponto, ela colocou para fora as palavras que estavam guardadas. Que ela... Você vai falar para quem? Você não pode falar. Tem coisas que você não pode, você não tem com quem falar. Ela conseguiu falar. Verdade. A dor nas costas dela acabou. Antes de terminar a call, ela tava... Kelly, eu não tô sentindo nada. Nesse momento, você fala assim, uau, obrigado. Mas até então, você não sabe o que vai acontecer. Então, quando eu aprendi que eu vou dar para você o meu melhor, mas o meu melhor também é aquilo que eu dou conta de fazer e não nada além disso. Se chegou até aqui, isso aqui, por acaso, eu não for resolvido, é porque eu não tenho competência ainda para isso e tá tudo bem. É reconhecer que a gente tem limite, né? E tá tudo bem. E faz parte. Então, quando... Aquilo que eu falei para você, né? A expectativa das pessoas é muito grande, sempre é muito grande. Sim. E quando você se coloca na posição de... Tá bom, eu sei que eu vou fazer o meu melhor... E se não conseguir resolver, você deve pegar casos muito complexos, de empresas muito complexas. Pego. E se mistura muito, assim. Você tem muitos casos, por exemplo, a maioria das empresas brasileiras são empresas familiares, 98% do mercado. Então, você tem famílias trabalhando dentro dos negócios. E pensa como as relações se misturam. Marido e mulher... pais e filhos, irmãos, e o quanto isso vai parar dentro da empresa. Então, o meu trabalho, ele não é só estratégico, ele não é só para desenvolver as habilidades técnicas de uma liderança ou de uma equipe. Ele vai muito no comportamental. E a gente precisa olhar para as emoções, para esses laços que existem dentro da empresa. Então, sim, tem situações extremamente complexas, né? Marido e mulher que não se entendem, que estão com dificuldade de se entender no relacionamento e que levam isso para a empresa. E a empresa vira um caos, porque é um pedindo uma coisa para o colaborador e o outro desmandando e pedindo outra coisa. Né? Um quer que a empresa vá para uma direção e o outro quer que a empresa vá para outra direção. É comum, por exemplo, entre irmãos, um dizer que o outro irmão não está fazendo nada, porque um talvez trabalhe numa área mais operacional e o outro numa área mais estratégica. Então, as relações elas vão se complicando dentro do contexto empresarial. Então, a gente precisa olhar primeiro para o pessoal. Eu brinco que primeiro eu olho para o CPF, para depois olhar para o CNPJ. E não tem como fazer o CNPJ performar e alcançar os objetivos financeiros que a empresa pode alcançar, o potencial que ela tem, realizar, né, esse potencial, se a gente primeiro não trabalhar esse CPF, não desenvolver as habilidades emocionais, comportamentais deste CPF. E tem hora que você olha e fala assim, como eu vou resolver isso? É ou não é? Com certeza, com certeza. Com certeza. Você pega, assim, aquela situação, como você é a profissional, acredito que você entra, você já viu o cenário inteiro, né? Você ouviu uma frase, você já sabe o resto da história.
Aí a hora que você olha e fala assim, aonde? Como eu vou resolver isso? É isso, assim. Tem situações que são um nível de complexidade maior e que deixa a gente assim, Senhor, eu preciso de uma luz aqui nesse caso para eu entender qual é o ponto central para eu ir naquele ponto. E ao tocar aquele ponto, ir desenrolando os demais. Tem situações que a gente leva um pouco mais de tempo. Leva mesmo um pouco mais de tempo. Tem situações que a gente não vai conseguir resolver em absoluto o ponto. Porque as pessoas também precisam querer, né, Kelly? As pessoas que estão envolvidas no processo, elas têm que ter disposição. E desenvolver, crescer em autoconhecimento, lidar com as suas próprias emoções, exigir esforço e dedicação. E nem todo mundo tá afim, né? Então tem coisas que esbarram nesse lugar também. A pessoa quer permanecer exatamente na sua zona de conforto. Exato. E aí não é o tempo de trabalhar aquela questão. Então algumas coisas a gente inclusive deixa, porque não é o momento de se resolver. Agora, no geral, a gente sempre vai tocar em algum ponto, né? Mas é um iceberg. A gente toca a parte que tá mais acessível, vamos colocar assim. Mas existem partes que estão lá pro fundo do mar e que é só o tempo, e que vai ser exigente de mais conhecimento, né? E aí é entender mesmo, olha, até aqui eu vou, a partir daqui você precisa buscar. Às vezes a gente dá um direcionamento, olha, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um terapeuta. Procure outros profissionais para poder trazer mais profundidade e alcançar melhor a solução, porque nem tudo vai estar no meu alcance. Exato. E às vezes as pessoas olham e acham que você tem que resolver tudo. Então, mas a gente não é super mulher, né, Kelly? E como que você lida com a sensação de que não conseguiu resolver tudo? Porque eu sei, então, compartilho. No passado, isso me doía muito, muito mais. Mas você sabe que na gravação do primeiro podcast do Movie Talks, que você foi a nossa convidada, você me falou isso. E eu falei, eu preciso trabalhar melhor essa distinção, né? Ok, eu sou muito focada em resultado, é verdade, mas eu preciso reconhecer que para o resultado ser alcançado em sua plenitude não depende apenas do meu trabalho, depende da outra parte envolvida, e que esta outra parte ela precisa realmente querer e ter disposição para encarar aquele processo. O esforço, a dedicação que eu mencionei agora há pouco. E você me falou isso naquele podcast, e eu falei, eu preciso melhorar esse ponto. E eu acho que eu vim numa jornada de amadurecimento nesse lugar, então obrigada. Que legal, que perfeito, eu lembro dessa conversa. Então, tá gravado, mulher, tá gravado. E eu lembro muito bem disso. E eu falei, eu preciso separar, eu preciso reconhecer que eu não dou conta de fazer a parte do outro. Eu só dou conta e eu só sou responsável pelo que me compete. Então, eu vou até aqui. A outra parte é a pessoa quem tem que fazer. Né? E criar essa distinção de maneira mais clara tem me ajudado a lidar com a frustração quando o resultado não chega exatamente no lugar que eu gostaria. Quer dizer que eu sou perfeita, Kelly? Não, às vezes eu fico chateada. Às vezes eu falo, nossa, eu não acredito, tá na cara da pessoa e ela não entende. Ou eu olho pra mim e falo, caramba, eu não tô conseguindo resolver isso. Eu entro, às vezes, numas crises. É claro que eu entro. Mas hoje eu acho que eu caminhei alguns passos a mais para esse lugar de maturidade. Que legal, fico muito feliz de saber. Você ajudou plenamente. Muito bacana. E é um jogo a vida, né? A gente tem que aprender a lidar conosco mesmo, né? Dentro de nós e com os outros. E eu costumo dizer que a pessoa que consegue realmente transbordar, a pessoa que realmente consegue superar e ter sucesso na vida é aquela que aprende a dançar essa dança, né? Eu sei até onde eu posso ir e tá tudo bem. Eu sei até onde o outro pode ir e tá tudo bem. Dá pra gente andar junto? Se der, perfeito. Se não der, beijo. Foi um prazer te conhecer. E next. Isso vale para emprego, isso vale para relacionamento, isso vale até para vizinho. Não é verdade? Até para família. É verdade. Isso vale. Você não tem que encaixar
Porque se você estiver tentando encaixar onde não te cabe, você vai viver contido. E viver contido significa explodir em algum momento. É isso mesmo. Não é? Aquela pausa rápida no conteúdo para falar um pouco das nossas patrocinadoras. Mas antes, deixa eu te perguntar. Gente, fala a verdade, esse episódio tá incrível, né? Você tá gostando? Tem trazido contribuições relevantes aí para você e para o seu negócio? Então já aproveita para curtir e me conta aqui o que você tem pensado sobre essa questão de como fazer esta construção, apesar de bloqueios que a gente vive, apesar das experiências boas ou ruins, como que a gente desenvolve a mentalidade para continuar avançando. Me conta aqui se isso tem trazido contribuições relevantes para você. E agora eu quero falar das nossas patrocinadoras. Sim, aqui no Movie Talks nós temos empresárias incríveis atuando para que os negócios delas possam se desenvolver, sim, mas principalmente para trazer uma contribuição aí para o seu negócio. Nós temos a Paula. A Paula, ela é designer gráfica e ela atua com toda a construção da identidade visual do seu negócio. Além dessa construção da identidade visual, ela também atua com você na construção de imagens que comunicam essa identidade, que faz com que o seu cliente perceba, muito além das palavras, por meio das imagens, quem é o seu negócio, o que o seu negócio faz e, principalmente, o nível de qualidade do seu negócio. Precisa revitalizar a sua identidade visual, precisa repaginar as suas imagens ou, inclusive, rodar materiais gráficos. A Paula é a profissional que eu indico para vocês. Eu costumo dizer que ela sabe extrair exatamente o que está na minha mente e tornar isso em um produto concreto, palpável, que transmite tudo o que eu quero transmitir. Precisando desse tipo de serviço, eu deixarei aqui no box de informação todos os dados para contato. Gente, nós também temos a Café de Bisa. Gente! Para quem me conhece na intimidade, sabe que eu sou uma grande apreciadora de café. E antes de conhecer o Café de Bisa, eu confesso que eu tomava principalmente aqueles cafés de mercado. E aqueles já me traziam imenso prazer, porque eu gosto mesmo de café. Imagine agora, gente, tendo à minha disposição um café premiado, um café que vem atravessando gerações. Esse é o Café de Bisa. Ele está disponível em diversas modalidades. Ele tem o café moca, o café premium, o café gourmet, para que você possa provar paladares diferenciados de um café de altíssima qualidade. Sem contar, gente, olha que charme incrível é esse Drip Coffee. O Drip Coffee, ele vem o café em sachê. Sabe aquele café para você carregar na bolsa? Para você realmente... Tem uma água quente, tem um micro-ondas disponível, você poder fazer aquele cafezinho no meio da manhã, no meio da tarde. Ai, gente, eu carrego sempre comigo. E claro, nos meus eventos sociais, com as minhas amigas, com a minha família, eu sempre tenho o Café de Bisa disponível. É maravilhoso, tá testado e aprovado por mim. Toma! Conhece o Café de Bisa e depois me conta se realmente não é um café diferenciado. E por fim, gente, nós temos a Crucial Coaching e Treinamento, a minha empresa de treinamento e desenvolvimento. Nós atuamos com mentorias para você, empresário, para que você possa desenvolver a sua mentalidade enquanto empresário, estruturar as estratégias do seu negócio e fazê-lo avançar. E avançar aqui, gente, não sejamos hipócritas. Avançar é sim faturar mais, é sim vender e é sim fazer com que o seu negócio possa alcançar novos níveis, o que inclui resultado financeiro no seu bolso. Precisa de mentoria para você, empresário. Precisa de treinamento para sua equipe de vendas, para os seus líderes. Estamos à sua disposição.
todos os dados de todas as patrocinadoras estão disponíveis aqui no box de informação. Agora eu vou deixar vocês com a segunda parte desse episódio incrível com a Kelly Rosane. E assim, eu fico muito feliz de verdade, porque você chegou... Eu vou te falar bem a verdade, de quando nós nos conhecemos, foi o que, um ano atrás, Lidiane? Foi no Dia das Mães, que eu lembro, no evento do Dia das Mães. Um pouquinho antes, não, no Dia das Mulheres. Dia das Mulheres, isso mesmo. Acho que foi ali final de fevereiro do ano passado. Mas foi do ano passado? Foi do ano passado, foi o ano né? passado. Foi do ano passado, exatamente. Daquela época pra cá eu vejo já uma postura, um comportamento assim significativo, principalmente que você estava num momento um pouco delicado. Sim. Naquela época, né? Tinha acabado de tomar a decisão pelo divórcio, então estava bem fragilizada. Eu lembro. E não foi fácil passar por esse período, não foi fácil passar por esse momento, mas você conseguiu passar com excelência. Que bom! Tô voltando a respirar. E tenho certeza que esse exemplo que você trouxe, né, esse pouco da sua história que você trouxe hoje, vai com certeza inspirar muitas pessoas, porque você teve coragem de falar. Não é fácil falar. Muitas vezes é muito mais confortável a gente fingir que é perfeita. Isso mesmo. A gente sustentar uma imagem de que a gente não erra. Mas a virada de chave é quando você descobre que as pessoas se conectam com pessoas. Quando você tem coragem de contar suas fraquezas, quando você tem coragem de contar os medos que você tem, é quando as pessoas olham e falam assim, nossa, eu também sinto isso, eu também passo isso. E realmente sua história vira inspiração. Não é? E você é uma pessoa, um exemplo para isso, você não tem medo nenhum. Nós estávamos comentando agora mesmo no começo sobre fazer alguns reels, fazer alguns stories, e como que para mim ainda é difícil isso, muito difícil. A minha rede social, eu ainda sou bem sumida ainda, e eu tava falando com ela, como é que você consegue? Ela, fala que você me falou. A gente faz o que tem que ser feito, né? O que precisa ser feito. E o meu perfil é muito executor, né? Então não é que seja absolutamente fácil para mim. Não é. Mas eu entendo que tem que ser feito, então eu vou lá e vou fazendo. Consigo sempre? Não, mas na maioria das vezes eu tenho conseguido. E é assim que a gente vai fazendo, repetindo, até que fique um pouquinho mais confortável. É essa mensagem que eu queria deixar hoje, gente, porque essas palavras suas foram uma virada de chave. Você falou pra mim, eu sei que não é fácil, mas precisa ser feito. E eu vou guardar pra mim. Então vamos fazer, bora, precisa ser feito, vamos fazer. Né? Existem pessoas que precisam disso e é nosso trabalho. E que fique para vocês também. Escrevam aqui o que vocês quiserem comentar. Façam perguntas que eu trago ela de volta para responder, que vai ser um prazer enorme. E muito obrigada por ter aceitado o convite, Lidiane. Eu que agradeço, Kelly. Uma honra poder conversar com você. Você trouxe contribuições significativas, né, lá no meu podcast. E não deixou de fazer o mesmo aqui nesse bate-papo, nessa conversa. Então, eu me sinto muito honrada com o convite e espero aí ter trazido alguma coisa que realmente seja útil aí para sua audiência. Foi maravilhoso, obrigada. Pessoal, chegamos ao final deste episódio que para mim foi uma experiência extraordinária. Kelly, mulher, você é incrível. Pessoal, passem no canal da Kelly, os dados estão aqui no box de informação. Ela fala sobre este poder oculto, que não é tão oculto assim, a partir da análise corporal e identificar os padrões comportamentais, e identificar as emoções e aprender a atuar nos seus recursos para que de fato você possa performar bem naquilo que decidir fazer e, por consequência, é claro, alcançar os resultados que você deseja. Essa foi uma conversa de fato profunda, uma conversa necessária. Vocês viram aí, eu compartilhei algumas experiências pessoais, experiências profissionais que podem te ajudar no seu próprio processo de evolução, de mudança, de transformação.
Se você não estava tão atento assim, volta esse conteúdo, anote todos os detalhes e saia daqui com pontos, com ações que você possa colocar em prática no seu dia a dia para lidar com os desafios, com as dificuldades e também, né, para lidar com o lado bom da vida, para que você possa avançar sempre na direção daquilo que você deseja alcançar. Este foi mais um episódio do Movie Talks, aqui, onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. Eu te espero no próximo episódio, às terças-feiras, às 20 horas. Tchau, tchau!